Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências para vocês se identificarem, saber como lidar com tudo isso e entender que você não tá sozinha no rolê, tá bom? E a gente se encontra toda quinta-feira às 20 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá bom? E aí lembrando, não esqueça de seguir a gente lá no Spotify, o Papo Avelindo, tá bom? E avaliar o Spotify, clicar lá nas estrelinhas para o Spotify entender que é um podcast relevante e entregar para outras pessoas também, tá bom? E também não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, comentar nos vídeos, dar um like, compartilhar, enfim, tudo isso as plataformas, né, os algoritmos entendem que é um conteúdo relevante e que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, porque as pessoas que estão assistindo estão reagindo a ele, e aí é uma forma do algoritmo saber que é um conteúdo relevante para distribuir para outras pessoas também, tá bom? E aí assim, o Papo Avelindo vai crescendo mais e mais e mais. Bom, gente, no episódio de hoje eu quis muito fazer um episódio pro Dia dos Namorados, apesar de ser uma quinta-feira antes do Dia dos Namorados, né? Eu vi que dia 12 ia cair na segunda ou na terça, um negócio. Acho que é segunda-feira, então, para que fosse um episódio que eu conseguisse falar sobre isso, mas antes de fato, né, do Dia dos Namorados. Então, eu gravei para essa quinta-feira mesmo, tá? Poderia ter gravado para a próxima, mas eu quis antecipar, tá bom, querida? Então, vamos nessa que o papo hoje tá incrível. Bom, Avelinda, a vida amorosa realmente é algo assim muito desafiador, né? Porque é literalmente você fazer uma parceria com uma pessoa que foi educada totalmente diferente de você, e aí você vai se entregar literalmente de uma forma muito íntima, né? Tanto sentimentalmente falando como fisicamente. Então, se relacionar não é fácil, né? Eu costumo dizer que geralmente que se relacionar não é para qualquer um mesmo, assim, sabe? É literalmente tem que estar com uma estrutura psicológica muito equilibrada para você realmente se entregar de uma forma muito intensa para um relacionamento e não quebrar, sabe? Então, já partimos por aí, né? E aí, eu quero trazer o podcast de hoje não só das minhas vivências, como de vivências de outras pessoas. Então, por conta disso, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, é o Paty Avelino, que vocês vão, que eu deixei lá nos meus stories, justamente para me encaminhar aqui um pouquinho do que eu posso trazer aqui para vocês, não só da minha experiência, mas também de experiências de vocês e trazer conselhos de coisas que eu faria, que há algumas coisas que podem estar um pouco perdidas no relacionamento de vocês, na sua vida amorosa, no fato de você estar procurando alguém, no fato de você estar casado com uma pessoa que vocês não estão sabendo se comunicar. Eu sou a rainha do balacobaco sobre esse assunto? Não, eu sou aquela sua amiga palpiteira que a gente vai sentar numa mesa de café da tarde, comer um pão com mortadela, com Coca-Cola e falar mal do bofe, entendeu? Essa sou eu. Por isso que eu decidi fazer esse episódio. O podcast é meu e eu faço o episódio que eu quiser, tô brincando. Mas por que eu fiz esse episódio? Porque eu tenho um quadro lá nos meus stories, que é a caixinha preta, que eu abro de 15 em 15 dias, pra gente falar sobre isso, sobre relacionamento, né? Sobre o que eu faria no seu lugar, como eu faria, o que eu responderia, como eu agiria. E aí acaba trazendo uma luz um pouco pra vocês. Então, por isso que eu quis trazer esse episódio aqui também, a caixinha preta, tá? Mas antes de falar da caixinha preta, eu quero falar um pouco sobre o que é o relacionamento, né? O que é você estar com alguém. Tanto para as meninas que estão em busca, quanto para as mulheres que já têm o seu parceiro, ou mulheres que estão em busca também, né? Não necessariamente você precisa ser uma menina jovem, né? Tá aí uma coisa também, o amor não é só pra gente jovem, é pra gente eternamente, sabe lá Deus, né? Quanto tempo aí você acha que, o seu tempo está acabando, muita coisa está acabando. E não, assim, você pode viver um amor aí muito lá na frente ainda, sabe? A vida é agora e vai deixando rolar aí às vezes você não sabe muito bem como que você vai lidar com isso mais pra frente, mas eu acredito que pra viver um amor não tem idade. Basta você querer e arrumar uma pessoa que quer também, né? Que é muito difícil também.
Bom, mas enfim, gente, então vamos voltar um pouco aí essa história, essa fita, né? Quero falar um pouco também de como que é pra mim, como que foi pra mim desde o início, e aí sim eu ir trazendo, além das minhas vivências, trazendo coisas que vocês acabam me trazendo, e mais pra frente do podcast a gente vai lendo as caixinhas, vou trazendo o que eu faria no lugar das Avelindas que mandaram as histórias, os conselhos, né? Que pediram os conselhos, e aí a gente vai discutindo junto, tá bom? Lembrando que no Spotify eu sempre deixo uma aba na comunidade para vocês responderem. Agora o Spotify deixa ter comentários no podcast, então não deixem de comentar, tá bom? Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, clica aí no seu celular e dá uma comentada, tá? E é lógico que no YouTube, né, gente? YouTube, o rei do vídeo, comentário no vídeo. Então, comentem vocês também, tá bom? Aqui embaixo, o que vocês fariam também nos lugares, né? No meu lugar, no lugar das Avelindas, enfim. Então, bora lá. Bom, gente, eu não tive uma vida amorosa no início, né? Muito, ó, meu Deus, que coisa linda, tal. Eu comecei muito tarde a me relacionar com pessoas de uma forma mais intensa, né? O meu primeiro namorado eu tinha 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim. Então, assim, tudo que eu vivi antes disso foi coisas de criança, uma coisa mais infantilizada, nada muito intenso, né? Uma coisa assim, ai meu Deus, estou vivendo um amor. Pelo contrário, só tive relacionamentos platônicos, coisas que eram devaneios da minha cabeça, sabe? Nunca ninguém gostou de mim, sempre eu gostava de alguém, assim, sabe? E se ficava com esse menino era porque foi muita insistência, muita coisa assim das pessoas em volta, falando pra ficar, então não foi nada profundo, assim, sabe? Nada muito intenso. Então, eu não digo que eu vivi algo intenso depois disso, assim. E aí, depois dos 20 anos que eu realmente acabei começando a me envolver com pessoas, pra daí sim ter uma história, né? Conviver com a família da pessoa, conviver, né? Ele conviver com a minha família e tudo mais, então. Mas eu lembro muito dessa coisa, dessa parte da dor, do sofrimento, de se sentir sozinha, mais nessa parte antes, assim, sabe? Que eu via todas as minhas amigas se envolvendo, né? Tendo relacionamentos, deixando de sair comigo pra sair com o namoradinho e tudo mais. Então eu me sentia muito sozinha. Que eu lembro, eu era a companhia da minha mãe, assim, de sábado à noite, sabe? Eu que ficava com a minha mãe assistindo Zorra Total, a Mauri Júnior, né? Porque assim, eu não saía, gente. Além de não ter namorados, eu não tinha amigas, assim, pra falar, Paty, vamos sair, vamos fazer tal coisa. Eu não sei o que aconteceu, assim, na minha vida que me levou pra esse fim, assim, nessa parte crucial, assim, da nossa idade. Ali pros 18, 19 anos, assim, sabe? Eu era meio sozinha mesmo, assim. As minhas irmãs já eram mais velhas, né? A minha irmã mais velha, a Roberta, ela já tinha um relacionamento de muitos anos, então ela praticamente era namorado dela, o cara. Então ela convivia muito com ele, assim, sabe? Tipo, e a Gabi pra frentona, assim, minha irmã sempre foi muito pra frentona, então ela vivia saindo. Já a Gabi, ela vivia saindo, indo pra praia com os amigos, indo pra rolês de madrugadas e tudo mais. E já eu não, assim, eu sempre fiquei em casa, sempre fui a companhia da minha mãe, e aí os meus relacionamentos de amizade eram mais no trabalho, né, que eu trabalhava já no Brás nessa época, e eu já trabalhava no Brás nessa época, não sei, não lembro muito bem. Mas eram umas coisas assim, e quando eu fazia faculdade, assim, que daí eu convivia com as pessoas dos cursos que eu fazia, mas nada se estendia de sair dali e virar realmente encontros, cinema. Então eu convivia muito com a minha mãe em casa, assim, eu ficava muito em casa. Então eu acho que isso também acarretou no fato de eu começar muito tardiamente a minha vida amorosa, porque eu não saía, então as pessoas não me achavam. Era uma época que eu não tinha também muita internet, né? Porque era internet de escada, então a gente não podia usar ali à vontade, né? E a minha mãe, né, acabava não deixando mesmo a gente acessar muito a internet, não tinha celular, né? Naquele nível no nível que a gente usa hoje, era no máximo uns torpedinhos assim. Enfim, gente, mas eu vou te falar uma coisa, eu não me sentia só.
eu não me via assim, ai, que saco, minhas amigas estão saindo e eu não. Porque eu não via o que as pessoas estavam fazendo. É diferente de hoje, né? A gente, você que tá aí me ouvindo, às vezes você se sente super sozinha porque você está vendo a vida editada das pessoas nos stories, né, nos status do WhatsApp e aquela coisa. Você tá vendo o que as pessoas estão postando e estão editando da vida delas, que é super legal, né? Que é aquela vida agitada, que é aquela vida, uau, meu Deus, eu preciso disso. E aí você começa a se comparar, a se sentir mal. Fala, caramba, cara, eu sou muito sozinha. Eu me sinto muito mal. Cara, eu não consigo achar ninguém. E as pessoas estão namorando. E aí vocês estão aí assistindo a vida das pessoas e aí por isso que você se sente muito mais mal, assim, muito, muito mal. Eu não me sentia, é o que eu tô falando pra você. Eu não me sentia sozinha, meu Deus, abandonada, desalmada, porque eu não tava vendo o que as pessoas estavam fazendo. Eu não tava assistindo a vida das pessoas, né? Então por isso que eu não consigo trazer essa solidão que muitas das meninas me trazem, né? Por mais que eu era, analisando hoje esse recorte da minha vida, eu realmente era sozinha, tá? Até o Daniel me zoou, ele falando, ai, você é sem amigos. E eu era mesmo, assim. E hoje em dia também as minhas amizades são muito leves, pouquíssimas pessoas, e mesmo assim também não é aquele show, assim, sabe? É uma coisa normal pra mim, porque eu sempre fui assim, eu nunca fui da galera, e né, aquela coisa toda, entendeu? Então pra mim é muito normal. Eu consigo conviver com a minha solitude, que é diferente de ter uma solidão, né? Eu escolho estar sozinha, eu não ligo de estar sozinha, de fazer coisas sozinhas, de sair sozinha, de gostar de coisas só eu gostar. Eu não ligo, é o meu lado leonino gritando na minha cara, né? Entendeu? Então eu não me sinto mal por isso. A partir daí eu comecei a conviver mais, trabalhar, sair mais e tudo mais. E aí, gente, chegou a internet que não é de escada, né? Aí eu já tinha os meus 20 todos, né? Já tinha essa internet antes, mas lá em casa mesmo, pra ter mesmo, pra minha mãe entender a importância disso, demorou um pouco. Então, daí sim chegou a internet, que é a que a gente usa hoje, que você paga só uma mensalidade, pode usar o dia inteiro. Aí foi a farra do boi, né? Aí foi quando começou de fato as redes sociais e tudo mais. Então, realmente, aí eu comecei a aparecer mais, a entender um pouco mais de conversar com as pessoas à distância, né? Eu tinha amigas, assim, ou amigos de grupos de conversa que moravam às vezes em outro país e tudo mais, então era muito legal. Aí sim eu tinha essa vida interneteira, que é mais ou menos a vida que eu tenho hoje. E foi quando eu realmente comecei a namorar, a ter os meus namoricos, porque eu conheci as pessoas na internet. Aliás, gente, o meu histórico de conhecimento são todas as pessoas da internet, inclusive o Daniel. O Daniel também eu conheci na internet, não foi amigos em comum, ou rolê, ou alguma coisa assim. Foi pela internet mesmo. E todo mundo que eu tive, porque eu tenho preguiça, ou seja, eu sou essa pessoa que tem preguiça de sair pra ficar, né, rosetando por aí. Mas e aí foi quando eu realmente, de fato, comecei a ter vidas amorosas. E o meu primeiro namoro foi horrível, assim. Foi o ó, porque uma pessoa péssima, assim, sabe? Uma pessoa horrível. Que nem vale a pena muito, assim. Eu não namorei muitas vezes, né? O Daniel é meu terceiro relacionamento, então eu não namorei muitas vezes. Foram mais ficadas mesmo, mas namoro mesmo. Meu primeiro namorado foi péssimo, horrível, uó. Namoro péssimo, porque ele era muito canguinha, ele era muito mão de vaca, ele não queria gastar com nada, ele não queria gastar com a gente, ele não queria sair, ele não queria nada, ele só queria ficar em casa lá comendo a comida da minha mãe. Ó, assim, sabe? Então, tanto que com ele eu questionei esse amor todo que as pessoas tinham pelo sexo, assim, sabe? Eu não entendia, porque eu namorava aquela pessoa e, né, a gente se relacionava sexualmente falando, e eu não entendia por que as pessoas amavam sexo. Eu falava isso pra minha amiga. Eu falava, amiga, por que vocês amam tanto fazer isso? Porque não tem graça nenhuma. A minha amiga, pra não ser muito grossa, ela falou: não, amiga, é bom, senão as pessoas não fariam. Eu falo, mas será que as pessoas não estão fazendo? Porque todo mundo fala que é bom, que tá fazendo, sabe, eu não entendia mesmo, assim, sabe? Eu ficava, gente, que coisa sem graça. E eu achava que as pessoas superestimavam o sexo, porque eu namorava uma pessoa péssima.
fiquei pouquíssimos meses, né, com ele, assim, sabe? Porque. E eu também, gente, eu não vou me negar, eu transei, eu perdi minha virgindade por pressão social. Não é que eu não tava pronta, eu tava pronta, mas eu não tava afim. Eu não queria, sabe? De qualquer jeito, eu não queria com qualquer pessoa. Então eu demorei muito pra perder a virgindade. Eu perdi a virgindade com 21 para 22 anos. Ainda assim, não querendo, sabe? Ainda assim, eu tava namorando com essa pessoa horrível e eu sentia que não era ele ainda, o momento. Mas eu tinha uma pressão em volta de mim. Meu Deus, vai deixar pra terra comer. Meu Deus, como assim? Você é toda gata, não deu ainda. Sabe? Era uma pressão muito grande pra eu transar, então. Aí eu acabei transando, não entendi por que as pessoas gostavam tanto, porque não era bom. Mas eu achava que não era bom o sexo. Eu generalizei, mas na verdade que não era bom era ele, né? Porque daí depois eu conheci outras pessoas, aí eu entendi por que a gente gosta, né? Aí ficou, né, tudo mais claro, mais gostoso, né? E aí você fica, agora eu entendi. E aí, depois que eu terminei com esse primeiro menino, a minha amiga da faculdade, estava na faculdade na época, ela falou: Você entendeu que na verdade eu não queria falar que o problema era ele? O problema era ele, né? Então eu falei, nossa, amiga, muito real isso. Mas assim, e aí eu fui convivendo, tá? Eu fui convivendo com amor. Tá, vamos cortar essa parte porque já tem um episódio falando de toda essa época da minha vida, que foi o meu segundo namorado, que é o pai da minha filha, né? Então, já falei bastante dessa época. Assim, em matéria de namoro, eu acho que o nosso namoro foi ótimo. No sentido, assim, de se conhecer, de se respeitar, de ter um convívio, né? A gente não se via durante a semana, a gente se via só final de semana. Então, era gostoso, sempre era bom se ver no final de semana, né? Então, eu acho que foi um namoro ok, foi um namoro muito intenso, tanto que chegamos ao fato de casar, porque a gente se via muito bem juntos, assim. Mas aí eu acho que foi um erro o fato da gente não ter convivido tanto, né? De não ter se exposto tanto, não ter exposto tanto os defeitos um do outro, que foi que a gente acabou convivendo com esses defeitos no casamento, que foi onde explodiu tudo. Então, se eu for te dar uma dica, Velinda, se você tá se relacionando com alguém, ou se você pretende, né, se relacionar, né, convive bastante com a pessoa que você quer casar. Mas assim, bastante mesmo, de saber, assim, todas as notas do pum dele, todos os cheiros, todas as manias, todas as coisas, como que ele acorda na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não só na farra do boi. Porque assim, se encontrar só de final de semana é uma farra, cara. Você não vê a hora de ver a pessoa. Você convive com o lado maravilhoso da pessoa, porque junta aqui. Principalmente se é uma pessoa que é CLT, né? Ou seja, uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, final de semana pra ela é tudo lindo, é tudo gostoso, é tudo incrível, né? Então ela vai trazer o melhor pra você, o melhor. E você também vai entregar o melhor pra ela. E aí vai ser tudo maravilhoso. Só que o casamento não são só as coisas boas, né? São as coisas muito ruins também. É o lado ruim, é o lado B das pessoas que você tem que conviver. Então, eu acho que esse foi um dos motivos também, porque a gente teve um namoro muito bom, muito agradável, muito gostoso, de saídas, de transas, de tudo assim, sabe? Muito bom, de saudade, porque a saudade alimenta um pouco também, né? Então é gostoso. Então era tudo gostoso, mas aí quando a gente conviveu 24 por 48, foi ficando difícil, foi ficando muito difícil. Por isso que eu falo assim, hoje eu e o Dani, realmente a gente viu que a gente se dá muito bem morando junto, porque a gente conviveu numa parte muito difícil da vida das pessoas. Eu e o Dani, a gente casou em 2020, a gente casou no pico da pandemia. Vocês entendem o que é? A gente casou no pico da pandemia, então ali eu falei pra ele, eu falei, amor, se a gente casou agora, se a gente tá convivendo agora, é porque é pra ser, porque, gente, a gente casou no momento que as pessoas estavam se separando, porque ninguém aguentava mais ficar 24 por 48.
E a gente, pelo contrário, a gente viu que a gente estava tão bem junto, que era tão gostoso ficar junto, e aí a gente decidiu morar junto. Então, é muito doido isso, né? Então, é a minha principal dica pra vocês. Convivam com os amores de vocês, pra vocês entenderem que de fato é realmente a pessoa da sua vida. Não conviva só nos momentos bons, nos finais de semana, nos rolês na praia, que no máximo você fica 3, 4 dias com a pessoa, assim, sabe? Convive de verdade, tenta morar um tempo com a pessoa. Não sei, gente. Faz a pessoa ir todo dia pra sua casa. Ai, não sei. Dá um jeito. Uma coisa também muito interessante que eu convivia na minha adolescência em relação a relacionamento era o fato de eu não me valorizar, assim, sabe? Eu aceitava ficar com os meninos porque as minhas amigas arranjavam e aí eu dava um jeito e ficava mesmo, assim, sabe? Ficava toda feliz. Isso é uma coisa que hoje eu não me submeto e não me submeteria, sabe? Mas a maturidade que trouxe isso. Então, ficar ali convivendo com aquela pessoa, meio que a pessoa tá ficando com você meio que por dó, assim, sabe? Eu tive muitos ficantes dessa forma, assim, sabe? Era uma coisa muito pesada, até, né? De chegar a ser meio pesado hoje, olhando, analisando. Então eu sofria muito, assim, sabe? Muito, muito. Eu tive num momento, assim, ali na minha adolescência, no colégio, na época do colégio, que eu e um amigo a gente se gostava. A gente realmente se gostava, eu e ele, a gente se gostava bastante. A gente tinha muita coisa em comum. A gente tinha sonhos, gostos, gosto musical, muita coisa em comum, né? Mas tínhamos uma barreira, né? Que era a barreira da pele, né? Da cor. Ele era branco, eu sou negra. Eu era negra, eu acho. Ele é branco, eu sou negra, porque até onde eu sei ele não morreu, né? Então ele é branco, eu sou negra. E então foi muito difícil, assim, sabe? Que eu sentia que isso seria um empecilho pra gente ficar junto, mas que ia dar certo, assim, sabe? No fundo, assim, se a gente tivesse um pouco mais de maturidade pra conviver com isso, eu acho que daria certo, mas não era o momento, a gente tava ali naquela transição, sabe? Final de escola, início de faculdade, então era difícil mesmo ali ficar junto, né? Conviver e tudo mais. Com essas diferenças, assim, sabe? Mas eu lembro de sofrer muito, cara. Eu sofri muito por ele, assim, sabe? Sofria. Principalmente com essa transição, assim, de ter saído da escola e aí ter convivido ainda um pouco mais com ele um pouco mais velho, até dirigindo já, aquela coisa sexy, né? Meu Deus, ele já tem o carro dele. Ai, porque eu sou Maria Gasolina, gente. Falou que tem carro, é isso aí. É aí que eu vou. Então eu ficava aquilo, ai meu Deus, ele tá em carro agora, meu Deus, que coisa linda e tudo mais. E então eu sofri um pouco, assim, sabe? Mas depois eu entendi que a gente ia conviver melhor sendo amigo e a gente passou a ser amigo mesmo, de fato, de conversar. Hoje eu não tenho mais contato, mas assim, é um cara super bacana, muita gente boa, a família também era muita gente boa, assim. Queria muito voltar a ter contato, mas hoje em dia eu não tenho mais nenhum contato com nada, sabe? Bom, e aí, gente, corta, né? Corta, tal, beleza. Daí vocês sabem que tive um primeiro namorado, foi péssimo, horrível, deu achar que sexo também nem era tão bom assim, mas aí eu vi que o problema era ele. Daí namorei com o pai da minha filha durante muitos anos. E aí, sofri, né, gente? Vocês sabem, no episódio tem aqui, o episódio 5, vão lá saber da minha história. Então, como eu sofri muito, quando eu decidi, assim, voltar a me relacionar com pessoas, eu decidi ser um pouco má, sabe? Acho que pro meu conforto. Eu decidi ser um pouco uma pessoa meio ruim. Mas não ruim de ruim, péssima e não, é literalmente não me entregar, ser um coração gelado mesmo, assim, sabe? Ficar um coração gelado, tipo, o cara falava que me amava, eu falava assim, meu filho, você nem me conhece. Sai daí, para com isso, sabe? De realmente não me entregar, não me envolver, não realmente ficar blindada, gente. Blindada. E essa blindagem me protege até hoje, tá? Eu acho que, assim, o meu atual relacionamento com o Dani, eu fui me libertando aos poucos. Eu não fui aquela emocionada. Porque eu sofri, porque eu já fui muito emocionada. Então eu sofri um pouco. Então eu decidi ficar um pouco menos emocionada. E isso me ajudou bastante.
bastante, tá? Me ajudou bastante, me ajudou a focar nas coisas mais importantes da minha vida, não deixar me abater, mas eu acho que aconteceu isso porque eu sofri um grande ruptura nessa história de amor, né? Mas eu lembro assim de ter aquela questão que eu já falei pra vocês da gente ter a lista, e eu lembro que eu fiz uma lista que eu falei: "Se não for assim, eu não quero nem ficar", sabe? Porque tem gente que fala assim: "Ah, não, só dar umas quicadas no cara, só ficar, não importa". Não, eu também tinha os meus critérios pra quem eu queria quicar. Entendeu? Não era qualquer cara, entendeu? Não era mesmo, assim, não ia rolar. Então, isso foi me blindando e eu vi que eu não sofria tanto, sabe? Eu não sofria tanto, eu conseguia falar não tranquilamente, ou receber um não. Tudo bem que foi difícil depois receber não. Ai, que como ela é, né, querida. Não, mas eu digo assim, até nesse meu critério, assim, de escolha de quem eu ia flertar, já me ajudava esse fato de ser um pouco mais coração gelado, assim, sabe? Então eu conseguia flertar de uma forma mais natural, gostosa também, envolvente, porém muito segura do que eu queria. Falou um A errado, eu já seguramente não ia flertar mais, seguramente não ia falar mais, entendeu? Então, assim, foi um tempo muito bom, assim, sabe? Foi um tempo que eu também me descobri, sabe, sexualmente, assim, uma coisa um pouco mais calorosa, né? Porque querendo ou não conviver 7, 8 anos com a mesma pessoa, em que eu vim de um histórico de não uma grande experiência sexual, assim, né? Por conta do meu primeiro namorado, que era o Cal. Era, gente, ruim mesmo. Era ruim. E eu sei que ainda não é uma pessoa tão boa assim, porque eu preciso contar esse recorte pra vocês. Eu conversando adulta já, adulta, mãe de Eloá, assim, do jeito que eu sou, do jeito que vocês me conhecem já. Conversando com uma pessoa que eu conheci num evento, e aí surgiu a conversa da gente falar de pessoas ruins que a gente já transou. E aí, gente, eu falava uma coisa, a menina falava, nossa, eu fiquei com um cara igualzinho. Nossa, ele fazia isso. Aí eu falei, não sabia fazer tal coisa. Ela, não sabia. Não sabia fazer tal. Nossa, é esquisito. Quando a gente foi falando, tudo muito batia. E eu ainda brinquei com ela. Falei, nossa, é capaz a gente ter ficado com a mesma pessoa. Daí ela falou assim: o nome dele era tal. Eu falei, menina, o nome dele era tal. Era tal mesmo. Gente, vocês não vão acreditar. Eu falei pra ela, você conhece ele? Aí, você tem uma foto dele? Ela falou, tenho. Ele é assim, 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 trabalha em tal lugar. E era isso mesmo. Eu falei, você tá de brincadeira. Gente, juro por Deus, pode cair um raio agora na minha cabeça. A gente tá falando da mesma pessoa. Ela me mandou a foto, me mostrou a foto e era ele. Pra vocês terem noção de como. E é uma pessoa assim que se acha o último pacote da. Nossa, não, última bolacha, né, do pacote. Não. E isso que era o pior, assim, sabe? Mas enfim, gente. É uma história muito engraçada que eu conto pra muita gente. Que eu falo, gente, o mundo é uma ervilha, tá? Então, assim, passada. Mas, enfim, fomos indo, fui me descobrindo, e aí eu vi que eu conseguia administrar melhor, assim, tanto o meu sentimento, quanto quem eu queria se envolver, pelo fato de eu ter me tornado uma pessoa mais fria, né? Uma pessoa que não quer conviver muito com essa parte mais romantizada da história. E entender que se relacionar é algo muito maduro, que você precisa estar centrada. Não dá pra você ficar totalmente passional, assim, sabe? Precisa estar com a cabeça muito centrada, muito centralizada. Principalmente pelo fato de eu já ser mãe, então falei, não vou deixar minha filha conviver com qualquer um, sabe? Então era uma análise assim muito fria que eu tinha nos relacionamentos. Então, criei alguns critérios, como por exemplo, tinha que ter carro pra sair comigo, sim senhor, tá? Ai, não tenho, ai, que pena. Eu já tinha carro, tá, gente? Eu tinha carro. Mas eu descobri também nessa vida da busca aí por um relacionamento que muitos homens, assim, subiam em cima da gente, assim, sabe? Tipo, escoravam, ficavam acomodados pelo fato de saber que eu morava sozinha, tinha carro, então tinha algumas coisas que eu omitia. Então, eu não falava que eu tinha carro, eu não falava que eu morava sozinha. Muitas coisas, assim, sabe? Porque realmente eu não morava 100% sozinha. Eu dividi um tempo o apartamento com a minha irmã. Teve um tempo que eu dividi com a Débora, minha amiga. Aí, querendo ou não, eu morava com a minha filha. Ela passava uns dias na casa do pai, então eram as épocas que eu realmente ficava sozinha em casa e tudo mais. Mas, enfim. Então, eu omitia essas informações. Pra eu não
sabe? Pra eu realmente também testar o cara, ver se era isso mesmo, se era uma pessoa. Eu gosto de pessoas generosas, assim, sabe? Eu gosto de gente que fala, não, eu vou aí te buscar. Tipo, o cara mora na Conchinchina, mas ele fala, cara, eu tenho carro, imagina, eu vou aí te buscar. Agora se virasse uma coisa assim, ai, mas não tem como você ir pelo menos até o Tatuapé. Eu morava em Itaquera, na Zona Leste. Ai, mas não tem como você ir pelo menos pro Tatuapé? Não, não tem. Porque eu penso que já ia ficar com uma preguiça de fazer isso. Imagina outras coisas. Ai, gente, fui obrigada hoje a gravar no horário que meu marido está em casa, então tá puxado. Então eu imaginava assim, poxa vida, se ele tá com preguiça de me buscar de carro aqui em casa, imagina o que ele faria por mim. Não faria. Então eu já criava esse critério, assim, sabe? Tipo, não, tem que vir me buscar. Ai, daí quando eu via que, ai, mas não tem como ir até tal lugar, não tem como ir. Não tem como. Não vai vir me buscar? Então tá bom, então a gente não vai, sabe? E eu vivia bem, tá? Gostava. Tinha uns que cediam, falavam, não, tá bom, então eu vou te buscar. Poxa vida, gente, tem que ter, né, um critério ali pra você ser bem galanteado, porque os caras já não quer cortejar, né? Porque fala, vocês não querem direitos iguais, então já não quer. Então tinham que ter alguns critérios que eu, mesmo sendo feminista, fazia questão de ter, assim, pra eu ver o nível de cuidado, de carinho que a pessoa tem. E aí, quando eu sentia esse cuidado, claro que eu falava, não, eu tenho carro, às vezes aconteceu alguma coisa, não, eu vou te buscar, eu vou te... É diferente, sabe? Porque eu vi que a pessoa também cedeu alguma coisinha pra mim. Então, fica aí a dica aí pra você, que era algo que eu fazia bastante, tá bom? E aí, gente, esse convívio que eu tô falando pra vocês também, que eu falei no início do podcast, de realmente conviver de verdade com a pessoa, semana a semana, é ali que você vai realmente comparar e entender se realmente vai virar um relacionamento de verdade, se vai virar um casamento, se vai dar certo. É porque aí você não vai se desgastar tanto, sabe? Numa espera, numa esperança de querer mudar alguém pra se encaixar no seu jeito, né? E isso é uma coisa assim que, gente, eu não recomendo pra ninguém. Não queira mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Ou você acha uma pessoa que é compatível a você, ou esquece. Você não vai mudar a pessoa. Ai, Paty, eu mudei, porque meu marido, ele fumava, ele cheirava antes de me conhecer, e aí eu só ia ficar comigo se parasse de cheirar, de fumar, e aí tudo bem, ok, deu certo, mas foi muito por conta dele. Foi muita força de vontade dele de querer ter você, né? Porque se ele não tivesse tanta força de vontade, ele não ia mudar. Você ia fazer de tudo e ele não ia mudar, né? Assim como muitas avelindas me falam que fizeram de tudo para que o marido parasse de jogar futebol de toda terça, quarta, sei lá, e final de semana também, e não deu certo, e nananã, porque essas coisas, assim, que vão no dia a dia, aquela sementinha irritante diariamente, tem coisas que você não vai fazer mudar. Tipo, você conviver com um cara que não é carinhoso e você adora carinho. Mas eu vou fazer ele ser carinhoso. Não vai, não vai. Eu adoro assistir filme no cinema e o cara que você odeia assistir filme no cinema. Você não vai mudar. Ou você vai conviver com ele sabendo que você sempre vai ao cinema sozinha, ou você vai viver frustrada porque você quer mudar o cara pra ir ao cinema com você e não vai dar certo, né? Então, entendam isso. Ninguém muda ninguém. Se você tá num relacionamento querendo, com a esperança de que ele vai mudar, de que ele vai mudar porque ele vai mudar por mim, porque eu fiz ele mudar. Não, gata. Vira pra ele e fala assim, olha, isso aqui é uma coisa que tá me incomodando muito, eu tenho certeza que por conta disso eu não vou ficar junto com você, e aí vamos nos separar, você resolva isso se você quiser resolver. Se você resolver, aí você volta a me procurar. Se você não quiser resolver, então a gente acaba por aqui. Porque, gente, não vai dar certo. Você só vai se desgastar querendo mudar alguém e você não vai mudar, sabe? Então, fica também essa dica minha aí, porque eu vivi um relacionamento inteiro achando que eu ia mudar a pessoa, que a pessoa ia me entender e não entendeu, e deu no que deu, entendeu? Rolou. E não vai rolar e não vai. Já a mulher, ela é muito, muito, muito mais adaptável. Muito mais.
Eu tenho certeza absoluta que muitas de vocês que estão me ouvindo se adaptaram muito pra se encaixar num relacionamento de acordo com o que o cara queria. Eu falo isso porque eu já fiz isso. A gente se adapta, a gente se encaixa, a gente fala, não, vai dar, vai caber no meu pezinho esse sapatinho de cristal. Né? Aí você vai, você se adapta, você se entrega, você, não gosta de fazer tal coisa, mas você faz. Você não gosta de conviver com esse futebol, com essa cerveja no final de semana, mas você convive, porque, sei lá, 2, 3 dias na semana, ele é muito carinhoso com você, né? Mas é muito pesado, é um fardo mais pesado o seu do que o dele, assim, sabe? De repente ter uma quarta-feira e decidir assistir a novela com você, né? Então você super se adapta, né? Eu vi minha mãe se adaptando muito ao meu pai. Muitas coisas eu vi minha mãe cedendo pra ele. Por mais que meu pai também cedia coisas pra minha mãe. E a minha mãe era realmente a abelha rainha da casa, sempre foi. Mas eu vi a minha mãe ceder também muitas coisas pro meu pai. Então, a mulher cede bastante. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, senão a gente, depois que se separa, se acontecer de se separar, você não se identifica mais, você não se reconhece mais, você vê que você se entregou demais para um relacionamento e se perdeu. Não tem a sua história, não tem os seus amigos, porque os seus amigos eram os amigos dele, as suas saídas eram as saídas dele, os seus eventos eram os eventos dele, as festas que você ia eram festas dos amigos dele. Os aniversários que vocês comemoravam eram os aniversários dele. Às vezes nem os seus você comemorava, você não fazia festa, mas ele fazia porque ele tinha os amigos, ele tinha a churrascada, ele tinha a cervejada, ele tinha o futebol. Então sempre a vida dele era uma festa e a sua era seguir ele, era simplesmente estar ali como dando um suporte, né? E aí você, quem te suportava? Quem te dava um suporte? Quem que fazia você se sentir especial? E aí às vezes uma ou outra vez que eles faziam você se sentir especial, aí você se inflava e falava, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Mas era tão pequeno o grão de areia que você recebia que você ficava e achava que era um oceano que você estava recebendo, né? Eu sei bem como é que é isso. Eu sei bem. Bom, gente, falei bastante de mim, dos meus relacionamentos, da minha história, do que é pra mim um relacionamento. Eu acho que o relacionamento é se entregar de verdade, mas é se entregar com maturidade. Não dá pra ser emocionada, não. Casamento, pra mim, hoje é um negócio. Por mais que envolva um amor, envolva uma emoção, um carinho, um afeto, um romance, entendeu? Eu acho que tem que ser algo meio gestão de empresa, sabe? Você faz isso, eu dou isso, a minha porcentagem é essa, a sua é essa, e juntos vamos morfar, entendeu? É isso. Casamento é um grande megazord. Pra dar certo. Então, um é um braço, o outro é a perna, e assim vai, e vamos que vamos, entendeu? Caminhando aí, tá? Bom, vou aproveitar e já vou abrir aqui a nossa caixinha Avelinda para o nosso papo Avelindo maravilhoso e a gente entender o que a mulherada tá mandando aqui pra gente falar junto, né? E entender aqui quais são os conselhos que as Avelindas estão pedindo. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta aqui, né? É uma pergunta com conselho, enfim. Ela tá perguntando assim: você acredita que é possível ser feliz sem um relacionamento amoroso? E sim, gente, eu acredito que sim. Eu sou uma pessoa que convivo com pessoas que são felizes e não tiveram relacionamentos amorosos, não tiveram filhos e hoje estão aí super bem, tendo a sua vida, viajando, tendo as suas casas, seu carro. Então, eu convivo com pessoas que não têm relacionamento, que literalmente, entre aspas, né, de uma forma muito pejorativa, mas ficaram pra titias, né, que é o que o povo fala. Mas são titias muito felizes, né? Então, eu acredito que sim, que a gente pode ser muito feliz em um relacionamento a partir do momento que você entende que você é o seu maior amor. Você é a pessoa mais especial para você mesmo. Então, a partir daí, entendendo isso, você com certeza vai entender que é possível sim ser feliz sem um amor. Pedido de conselho aqui, hein, gente? Como chamar um boy pra sair com criatividade? Me sinto um pouco insegura. Beijos e adoro o pod. Ai, obrigada, sua maravilhosa. Gente, eu sou zero pessoa criativa pra fazer esse tipo de coisa. Então, eu já ia mandar assim, e aí, quando a gente vai sair?
Tipo, quebrando as pernas, assim, sabe? Tipo, nossa, como assim? Sair? Do que você tá falando, louca? Nossa, mas a gente tá aqui conversando, sabe? Eu fico aqui olhando pra você, olhando pra sua boca, sabe? Vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Qual o problema? Eu já ia mandar assim, tá? Então, não sei se te ajudei. Mas assim, pensando de uma forma criativa, eu acho que, gente, somos adultos. Não dá pra gente falar com outro adulto como se fosse uma criança, mandar um aviãozinho, mandar alguém pedir pra pedir. Adulta. Quer sair com ele? Chega nele e fala. Nossa, ia ser tão legal sair com você. Nossa, é tão legal, né? Deve ser muito legal sair com você. Sei lá, o que você gosta? O que você gosta de beber? E olhando aqui, ó, na bola do olho, entendeu? Olha pra boca também. É uma boa dica se você tá ao vivo com a pessoa. Olha pra boca. Quando você olha pra boca, pronto. Já corta meio caminho. Vai me dizer que você não gosta quando alguém tá falando com você olhando pra sua boca? Todo mundo gosta. Ah, para com isso. Por onde começar a transição para morar junto? Falando sobre o assunto de uma forma madura, falando sobre contas, falando sobre despesas, falando sobre a administração de uma casa, perguntando se gosta de lavar louça. Como que lava louça? Como que você lava louça? Por onde você começa? Pelo prato, pelo copo? Conversando mesmo sobre isso, pra você ver que, vou ter problemas ali, hein? Não gosta de lavar louça. Já sei que eu vou me estressar. Agora, se é uma pessoa que fala, nossa, não, tem que estar, não posso dormir sem a louça estar lavada. E você também é essa pessoa que fala que não pode dormir sem a louça lavada, gata, casa agora, entendeu? Então é só ali que você tem que saber. Falando, convivendo, perguntando. Então eu e o Dani, a gente decidiu morar junto, foi na pandemia, justamente porque a gente ficou muito tempo junto. Por conta da pandemia, o Daniel que ia no mercado pra mim, né? Então ele ia ao mercado pra mim, então ele via o que eu gostava de comprar, então ele perguntava, eu via que ele trazia tudo certinho, tudo bonitinho, enfim, eu via que ele saberia me ajudar na administração de uma casa. Então foi nesses pequenas coisas que eu vi que daí realmente a gente começou a transicionar pra de fato morar junto, conviver durante a semana, acordar, sabe, fazer essas coisas rotineiras, lixo, botar lixo, não sei o que, fazer compra, essa coisa, né, da vida adulta. Então eu acho que é aí que você tem que fazer essa transição, começar a entender. Não vai emocionada não, quero morar junto pra transar todo dia, acordar enroscada no seu pé e assistir Netflix junto. Não, pega, mete bronca na realidade da vida. E aí, como é que é? Você sabe? Você tem dívida? É uma boa pergunta, né, gente, pra fazer? Você é uma pessoa endividada? Tem, né? Isso foi uma coisa que foi um dos critérios pra eu namorar e casar com o Dani. Ele é uma pessoa muito organizada financeiramente. E eu também sou. Então, eu não ia casar com uma pessoa perdida na vida, financeiramente falando. Entendeu? Então, começa a fazer essas perguntas, tá? Não vai emocionada, não. Paty tem um namorado, a gente se dá super bem, mas ele tem uma filha chata, manipula ele e mora junto com ele. Eu poderia dizer pra você e falar, ué, você não tá namorando a filha, você tá namorando o cara, mas é impossível falar isso pra você a partir do momento que eu sou mãe e que eu poderia ter arrumado um namorado que falasse que a minha filha é chata e ela manipula ela, entendeu? Você tem que ver como que é a relação dele com ela. Se ele acredita muito nela, se ele aceita essa manipulação dela, que eu não sei, né, ao certo se é uma manipulação, ou se é porque você tem ranço da menina, porque pelo que eu entendo também rola um ranço. Às vezes é importante entender que quando a gente é uma carta fora do baralho. Eu falo isso de verdade porque, assim, é a filha dele. Ela mora com ele. Ou seja, é o primeiro amor dele, né? Então, assim, é muito complicado. Se você não se dá bem com ela, ou você tenta se dar bem com a menina, ou realmente, de fato, não consigo ver futuro nisso. De verdade. Eu sou essa pessoa que é complicado. Agora, se ele é um cara que, por exemplo, às vezes tem gente que convive assim com sogra, né? Ai, minha sogra é péssima, não sei o quê. E o cara dá limites pra sogra, aí realmente continua namorando e vamos seguir em frente. Mas se fosse alguma coisa, ai, minha mãe, ai, ela fala pro nosso bem, gata, pula fora. Não vai rolar. É a mesma coisa com a filha, tá? Sinto muito. Não
aguento mais ser solteira, mesmo emagrecendo. Essa é ótima, gente. Olha aqui. Não aguento mais ser solteira, mesmo emagrecendo, ainda não sou desejada. Mulher preta sofre. Você vê, provavelmente na cabeça dela, ela achava que ela era solteira porque ela era gorda. E aí, mesmo emagrecendo, ela se vê solteira, sozinha. Primeiro, preta, tira essa parte do seu vocabulário. Não aguento mais ser solteira. Gata, tem tanta beleza em ser solteira, ser sozinha, ser independente. É aquilo que eu vi na internet, a Jacira, né? Jacira Doce, eu acho, falando. Quer jogar pro alto o quê? Vai jogar o quê pro alto? Primeiro vai conquistar suas coisas. Primeiro vai correr atrás das suas coisas. Vai viver a sua vida. Sua vida vai estar tão intensa, tão pra frente, que você nem vai lembrar que você é solteira, que o cara que aparecer na sua vida, ele vai ter que correr uma maratona pra ir te alcançar. Então, assim, não use esse vocabulário. E é aquilo que eu falo, muitas vezes você tá sentindo muito pesado o fardo de ser solteira, porque você está vendo a vida das pessoas, a janela, né? Pela janela. Você tá olhando a vida das pessoas, vendo as pessoas tendo relacionamentos, vendo as pessoas se envolvendo. Então, assim, é por isso, porque na boa, mesmo, não é o seu lugar de fala, você é casada, tá, gente? Mas assim, eu tive uma vida, um curto período solteira. Curto não, né, gente? Eu fiquei quase 5 anos solteira, já adulta. Menina, foi assim, um momento libertador de tudo, assim, literalmente. De gostar, de curtir a solitude, de entender que eu precisaria me amar, de fazer coisas que só eu gostava de fazer, que eu não precisava que outra pessoa gostasse. Ai, mas eu quero ficar de conchinha assistindo Netflix. Não. Mas, gente, não dá pra basear a felicidade nisso. Não dá, porque não é isso que faz a gente feliz. Então pensa, você tá aí, acredito eu que emagrecendo bem, eu espero, não por força estética, não pra arrumar alguém. Vai curtir, vai viajar, vai passear, vai conhecer pessoas, vai fazer sexo casual sem se relacionar. Nem fala seu nome, a louca. Vai curtir a vida de solteira, sabe? Literalmente. Fazer coisas que solteira não faz. Que uma pessoa casada, aliás, não faz. Somente se ela for casada com filho ainda. Então, assim, cuidado, preta. Cuidado com esse peso aí, tá bom? Bom, mais uma Velinda aqui se queixando da solteirice, né? Ela fala: você acredita que tem gente que veio ao mundo pra ser solteiro? Larguei de mão. Eu acredito que sim, gente. Eu sou essa pessoa que não acha que todo mundo tem uma tampa, não. Até porque, mesmo as panelas, existem panelas sem tampa. Frigideira, assim, nem sempre frigideira tem tampa. Então, eu acho que sim. E saber disso e entender que isso é uma possibilidade de que você nunca vai arrumar alguém, vai te trazer um conforto. Eu acho. Porque saber lidar com a dor vai te ajudar a conviver com ela e ter um mínimo conforto de vida. Porque se você passar a sua vida achando que você foi esquecida pela vida para ter alguém, você vai ser muito triste. Então é importante, né, você entender que isso é sim uma possibilidade. Eu podia estar aqui romantizando, falando: não, preta, imagina, tem alguém aí te esperando, tem alguém no mundão, tem alguém nesse mundão te esperando. E não, eu sou essa pessoa que acredita que não é todo mundo que vai ter um relacionamento, não. E tá tudo bem, gente. De verdade. Também, de novo. Ai, Paty, você fala isso, mas você é casada, né? Gente, mesmo se eu não fosse casada, eu ia estar feliz lá com os meus toys, viajando, curtindo, saindo, ficando. Porque, assim, ficar pode acontecer. Se você nem fica com ninguém, tudo bem também, sabe? Mas, gente, vamos bola pra frente, que a vida é muito, muito, muito mais. A vida é muito, muito, muito mais do que tá dividida, né? Eu não acredito na música do é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz triste, porque é sozinho. Aí sim, é muito impossível. Agora, se você curte a solitude, entende que pode ser que seja uma condição da sua vida, não vai melhorar, vai ser melhor pra você entender que isso pode acontecer. Que se aparecer alguém ou alguém
Porque pode ser que você engate um relacionamento, acha que ele é pra vida inteira, daí interrompe. Aí você engate outro, acha que é pra vida inteira, aí interrompe de novo. Aí pronto, você vai achar que tem alguma coisa errada com você. E não é. É a vida, cara. É a vida. Então, segue a vida. Faz o seu corre, sua carreira, sua vida, suas felicidades. Faz o povo que é casado ter relacionamento sentir inveja. Porque tem muita coisa que a gente não pode fazer e que vocês podem, certo? Do mesmo jeito, ok. Ai, agora tá chegando o dia dos namorados, vamos dormir de conchinha, vamos fazer... Gente, não, sabe? Vai lá, vai na fé. Tem uma aqui que é ótima. Mais de 10 anos com ele na cabeça e no coração. Amor ou paixão? Gente, loucura. Como? Não passa isso na minha cabeça. Ela não detalhou aqui em nenhuma caixinha se ela tá com ele. Eu acho que não, né? Acho que é algo mais platônico, assim, né? Mais de 10 anos com ele na cabeça e no coração. Amor ou paixão? Loucura, gata. Sai dessa garoa. Não, gente, não tem como. 10 anos? Não. Eu não entendo, assim, gente, desculpa, sou muito cética nessas coisas, porque não tem como eu gostar de alguém 10 anos e não tá com ele. E se eu não tô com ele, então eu vou deixar de gostar. Pra mim é muito simples, eu sou muito cética nisso, tá? Desculpa. Não acho que é amor, não acho que é paixão. Eu acho que de repente você ficou com isso na sua cabeça de que ele é uma pessoa perfeita. Tem pessoas que amam pessoas assim, né? Tipo, ficou uma vez com uma pessoa e pronto. É aquela pessoa, é aquele estilo de pessoa, é aquele jeito de falar com você, é aquele cheiro, é aquela. E é só isso que te importa. E aí você fica a vida inteira baseada naquilo. Até pode se relacionar com outras pessoas, mas na sua cabeça é só aquilo que importa. Ah, não, gata. Vai viver. 10 anos. Vai viver, né? Não tem como. Tem uma velhinda aqui perguntando se eu e o Daniel, a gente junta nossas contas e despesas, tem investimentos juntos. E não, a gente não tem, cada um tem a sua vida financeira e a gente paga as contas em comum e é isso. Mas cada um tem a sua vida financeira, a gente achou melhor assim. Na verdade, a gente não achou melhor. A gente foi levando dessa forma. Não, mas a gente não tem nada em conjunto. E para encerrar aqui, uma Velinda tá perguntando, né, como que é eu estar casada com alguém que não tem filhos e eu ter. E aí, no caso, se alguém quer, né, ter filhos, porque no caso dela, o marido dela quer ter e ela não quer. Aqui foi uma conversa muito madura desde o início, né? Eu sempre passei pro Daniel que eu nunca quis mais ser mãe, não é meu desejo. Não sei se é uma coisa meio assim. Não sei, gente, explicar, mas eu me realizo muito com a Eloá e tá muito bom isso. Então eu fui muito sincera ao ponto de falar que se ele quer ser pai, não é comigo. Então vai ser pai, vai ter a vida dele. Depois, quem sabe, um dia a gente se encontra. Mas ele falou não, que também pra ele tava tranquilo, também nada demais. Então por isso que a gente convive muito bem com isso, ele super entende. E aí, no seu caso, como o seu marido quer ter e você não quer, tem que ser sincera, né? Falar, querido, não quero, não quero ter, não tenho filho, não quero ter, quero seguir assim, e é assim que eu vou seguir. Se você acha que você precisa ter mais um filho, né? Que no caso ele tem, ela não. Se você precisa ter mais um filho pra ser feliz, então não é comigo que você vai ter. Vai ter aí com quem você quiser. E depois a gente conversa, quem sabe um dia ou não, né? Mas é isso, gente. Tem que ter conversa madura. Se você tá se envolvendo com pessoas adultas, tem que ter conversas adultas, diretas e retas. É o que eu acho. Ai, Avelinda, fala sério, esse podcast tá uma delícia, né? Esse episódio, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Dei o meu máximo aqui pra ele durar bastante, hein? Trouxe as minhas vivências, trouxe caixinha de pergunta pra responder, que aliás eu amei, gente, tô pensando em abrir caixinha em todo episódio, com o tema do episódio, pra gente aqui dissertar um pouquinho. Eu me senti muito, muito, muito acolhida pra trazer também mais informações aqui pra vocês no podcast, tá bom? Bom, a minha última dica aqui, principalmente pra quem tá sozinho, pra quem tem esse karma de se sentir sozinha e agora tá chegando o dia dos namorados, é que, primeiro de tudo, muita gente no seu feed vai tá mentindo, tá?
Muita gente no seu feed vai estar mentindo, não vai estar feliz, não vai estar bem, não vai estar radiante, não vai ser aquele amor. Ai, meu Deus, todo dia como eu amo esse homem, meu Deus, meu Deus. Às vezes faz meses que não ouve um eu te amo, sabe? Do marido e tá lá declarando amores no feed. Então, assim, as pessoas falam o que quer na internet. Então, não se sinta assistindo de camarote a vida das pessoas, tá bom? E é isso, assim, eu acho que principalmente as meninas que estão sozinhas, assim, entendam que a gente pode sim ser feliz sozinho. Entenda que isso pode sim ser uma condição para sua vida inteira, mas pensa lá na frente, tá? Paty, de repente virei uma tiazinha, velhinha, sem marido, sem filho. Se isso é muito triste para você, repense o que é de fato importante na sua vida. Não é ter saúde? Não é ter alguns dos seus familiares? Não é ter uma carreira? Não é de repente se doar para alguma instituição de caridade ou de repente adotar uma criança? Eu não sei, gente. Eu acho que dá sim pra gente jogar, canalizar esse amor pra outra coisa e não depender da sua felicidade em ter um relacionamento pra você dizer que é feliz. Às vezes você não vai ser também. Às vezes não vai. Ai, gente, eu não sei, eu não sou pessimista, mas eu gosto de trazer a realidade nua e crua pra nossa vida. Porque eu acho que é mais fácil conviver com um não, com meu Deus, é isso mesmo? É isso, Gá. É isso. Não vai rolar, sabe? Então tenta entender aí, canalizar, entender por que que você sofre tanto por ser solteira. Por quê? Ah, é por causa do final de semana que não tem com quem sair? Sai sozinha. Vai fazer um esporte coletivo, sabe? Sei lá, vai jogar videogame na internet. Eu não sei, tenta trazer companhias para sua vida. Então vai curtir mesmo a solitude, sabe? Vai trazer um ambiente na sua casa gostoso, botar uma música, tomar um vinho, curtir, ler um livro, sentar na beira-mar onde você mora, sei lá, sabe? Eu gostava de sair sozinha. Eu descia, ia para uma padaria, ficava tomando cerveja na padaria sozinha. E tá tudo bem. Mas enfim, é isso que eu falo assim pra vocês as solteiras. E vocês que têm um relacionamento, de repente não tá tão legal, que também, ai, cobra, ai, não vai me dar nada no Dia dos Namorados. Para de ser doida. Ele tem que te dar as coisas fora do Dia dos Namorados. Ele tem que te dar companhia, tem que te dar confiança, tem que te dar afeto, tem que te dar parceria, entendeu? É isso que tem que ser. Para desse negócio de tem que receber alguma coisa no Dia dos Namorados. Não tem que ir nada. Tem que ser duradouro, tem que ser pra sempre o relacionamento. Então não cobre isso do seu marido, sabe? Do seu marido, do seu namorado, essa coisa toda. É uma data comercial, gente. Bota isso na cabeça de vocês. O amor, ele tem que ser algo muito mais além do que ficar dando presente em data comemorativa, não é? Eu acho, pelo menos. É o que eu penso. Então, vamos seguir em frente, leva o dia de boa. Eu e o Dani, a gente tem esse acordo de não se dar nada no Dia dos Namorados. A gente prefere priorizar os nossos aniversários e o nosso aniversário de relacionamento. Então, no Dia dos Namorados, a gente não se dá nada mesmo. Então, pra gente é um dia normal. Tá bom, queridas? Então, fica a dica aí pra vocês também. Eu fui 1000 vezes receber um super presente no meu aniversário, que é no mês que vem. Então, não posso pedir um presente no Dia dos Namorados. Senão, o que eu vou ganhar no meu aniversário? Então, eu prefiro o presente no meu aniversário. Então, é tranquilo. Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Então, ó, gente, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, de seguir a gente no Spotify, tá bom? E avaliar o podcast, clicando lá nas estrelinhas no celular. Por favor, mesmo se você tá assistindo pelo YouTube, dá uma clicada no link. O link do Spotify vai estar aqui na descrição do vídeo. Vão lá até o Spotify e avaliem o podcast, tá bom? Pra me ajudar também lá naquela plataforma. Estamos aumentando os seguidores também. Não esquece de seguir lá a gente, que é muito legal eu estar numa nova roupagem, uma nova plataforma, novas coisas ali para eu descobrir. Então eu tô muito empolgada mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Então eu fico por aqui, ó. Um beijo e até o próximo. Tchau!